Mas bom Já, dia, né, para você, para sua esposa, né, para todo mundo aí que está assistindo a gente agora, né, logo cedinho, então tem um pessoal bem interessado, né, no assunto, que não, bom, o povo tão faminto, o povo tá faminto, é. A que gente tem bom. assim, Samara, durante 2 semanas a gente construiu algo, né? A gente estava conversando sobre relacionamento com Deus, mas também sobre Sim, cosmovisão, sobre expandir o reino de Deus. E tem muitas dúvidas, até pedir para o pessoal colocar aqui, anotar, e eu vou escrevendo aqui, né? Já vou deixando aqui do lado, qualquer coisa que você puder responder, para também não quebrar, assim, raciocínio, algo que você queira concluir, né? Algo sim, que você está explicando. E eu quero anotar aqui, pessoal, mas assim, existe muita dúvida, e eu vou te compartilhar algo bem pessoal meu, certo? Acerca de certo. missões, eu era muito limitado, né? Quando eu fui para Jocum, eu pensava que missão era aquela, eu vou fazer missão, então eu vou ter que colocar a mochila nas costas, cara, pegar meus filhos, minha esposa, né? Eu tenho 3 filhos, e vou para o campo missionário e vou fazer missões, vou ter que ir para o meio dos índios, ou para o Ribeirinho, então Aham, sempre a minha visão de missão era esse, quando eu pastoreava a igreja, né? aham. Pastoreava a igreja no Ceará, e quando eu disse assim, eu vou para a missão, a minha cabeça, missão era justamente fazer esse tipo de aventura, vamos dizer assim, A né? minha Você já fez também. isso, é, você já foi para a África do Sul, Já, Moçambique, né? aham, aham, Eu sim. vi um pedacinho da sua live ali com o Danilo Gentili, hein? Danilo Gentili, seus Olha! minutos de fama. Vi. Aí, então, assim, o que aconteceu? Quando eu cheguei na Jocum, aí a palavra cosmovisão para mim, ela nem era comum, para falar a verdade. Sim. E eu ouvi falar sobre cosmovisão, sobre áreas de influência, e eu comecei, rapaz, será que isso funciona? Será que não muda o foco? Então, ficou muita dúvida, né? E aí foi esclarecendo, a gente foi desconstruindo algumas coisas, construindo outras, e quando eu tive aquele workshop, né, aquele dia com você ali na Jocum, em novembro, ali foi um divisor de águas, já estava com uma ideia, né? Eu levei um pastor, que Hum, é aqui do Mevan, pastor Muracava, e ele, para ele, foi mágico, porque ele já está com alguns empreendimentos em missões, na verdade. Tem até olha, pousada e tudo. que E ele disse legal. assim, cara, foi muito bom. Que Aí eu disse bom. assim, meu Deus, quem eu conheço precisa ouvir isso. Então tem gente aqui de vários lugares do Brasil, até fora do país, na verdade. Tem gente aqui que está na Inglaterra e na Alemanha, que estão aqui na live, né? Então, assim, eu disse, cara, eu preciso levar essa informação. Só que eu acho que a pessoa que tem mais propriedade para falar isso nesse momento, que já está experimentando e tem conteúdo, é a Samara. Então, vou tentar. E tentei através do direct, né, do Instagram, Aham. e também do Darlan. Eu disse, vou tentar aqui pelos dois lados para cercar ela, não deixar a opção, né? Mas graças a Deus você aceitou de estar com Sim, a com gente aqui. Que bom, certeza. que bom. Esse é um tema, né, Rafael? A minha história é um pouco parecida com a sua, porque, na verdade, eu não venho de uma, como dizer assim, eu não venho desse background de igreja no sentido de ser pastora, né, igual você que Sim. pastoreava uma igreja. Não, eu era uma profissional comum, eu trabalhava no Sebrae, sempre trabalhei com empreendedorismo desde 2005. Uhum. Então, quando Deus me chamou para a missão, em 2011, eu, quando cheguei em missão, em 2011, ele me chamou, em 2012 eu fui para Jocum, eu fui para uma base missionária, eu larguei tudo e fui fazer a TED. E lá eu fiquei de 2012 a 2015. Então, nesse processo, quando eu cheguei, eu tinha justamente essa mesma visão que você, ainda mais dentro de base missionária, a gente sempre ouve Sim. histórias de missionários. Eu ouvi todas aquelas histórias, né, antigas de desbravamento aí do Brasil pelo Jim Steyer, e de outros missionários que estavam lá pessoalmente contando as suas histórias para a gente, de como que eles foram para a Indonésia, como que eles foram para Tanzânia, para vários países, para Parece tão povos não perto para alcançados. eles, né? Eles falam É, assim, cara, a semana que vem eu vou para Portugal. Eu achava tão estranho esse negócio assim para mim, foi tão. é. E eles falavam muito de povos não alcançados. Então, o contexto, eu também pensava como você, eu queria pegar as minhas coisas e ir para povos não alcançados, né? Tanto é Sim. que quando nessa época da Jocum, eu comecei muito a orar pelo meu ministério, o que seria, onde eu me encaixaria. Então, Deus começou a falar sobre Neemias comigo teve um rapaz uma vez
que estava dando uma aula de teologia na base. Eu lembro que depois eu fui conversar com ele. Eu falei, olha, eu estou buscando ali entender um pouco o meu chamado, qual é o meu ministério. E ele compartilhou comigo, ele falou assim, olha, você faz o quê? Eu falei, olha, eu fui formada em administração. E eu tinha acabado de ler o livro de Neemias, né? Porque Deus pediu que eu lesse o livro de Uhum. Neemias. E aquele cara, sem saber de nada, ele falou assim, olha, Neemias era um administrador. E eu fiquei já assim, né? E aí eu comecei a me aprofundar nisso, passei um ano orando, na verdade. E aí foi quando Deus falou comigo sobre Colorado Springs. E aí eu tentei fazer uma escola justamente de missões transculturais. Então eu fui Uhum. aprovada, essa escola era na Turquia, eu fiquei muito empolgada, mas eu não fui. E eu fiquei muito assim pensativa. Eu falei, poxa, eu estou em missões, eu não consigo chegar onde Deus quer que eu vá. E Deus falou assim, não, você entendeu errado. Não é para você fazer uma escola de missões transculturais. Eu falei Colorado Springs, mas não essa escola, que essa escola era de Colorado Springs. Eu com aquela mentalidade minha, não, eu vou para povos não alcançados Uhum. e tal. E Deus falou, não, eu quero que você faça, foi muito claro, né? Deus falou assim, não, eu quero que você faça uma escola de negócios. Eu falei, meu Deus, mas eu já deixei isso para trás, de repente eu vou ter que voltar para isso, não entendi Já nada. largou as redes, né? E aí não entendi, e de repente eu fui para essa escola de negócios, e quando eu cheguei lá, né, fiz uma escola de Business as Mission, e lá eu entendi tudo, né? Eu entendi o papel dos negócios nesse plano bíblico de Deus. Mas antes de falar desse Uhum. papel dos negócios, planos bíblicos de Deus, eu queria entrar nesse assunto que a gente começou aqui, que um desses problemas é justamente a nossa mente dualista, né? Essa divisão que a gente faz entre o sagrado e o Sagrado, secular. secular. Isso, Sim. e isso atrapalha demais a nossa visão, nosso entendimento acaba ficando muito limitado. A gente acaba mesmo não seguindo as missões nesse formato tradicional. Por isso a gente tem dificuldade quando Deus fala para a gente, olha, vai empreender, abre um negócio. As pessoas ficam doidas, chegam para mim a ver aquilo como um escândalo, né? É, É. então, assim, meu Deus, mas como assim? Eu tô querendo fazer a obra e de repente Deus me manda abrir um negócio. E pessoas que querem fazer a obra, de repente Deus fala assim, não, eu quero que você seja professora, que você trabalhe na área da educação. Outras pessoas ele fala, não, eu quero que você trabalhe, né, vá para a política. E as pessoas estão assim, ainda um pouco escandalizadas, porque infelizmente a gente ainda tem ainda essa mente dualista, né? Então essa questão Exato. da dicotomia, ela é a principal barreira, o principal paradigma que a gente tem que quebrar. Eu confesso que eu Uhum. tive que quebrar esse paradigma, você também, né? Não, eu demais da conta, né? Pra gente Por ser poder pastor, seguir. por ser pastor, eu achava que todo ministério, tudo se concentrava dentro da igreja. Fora não, fora Sim, era para você, né, só ter que evangelizar. sobreviver, evangelizar, né? E Evangelizar. não tinha essa visão de sacerdócio, não tinha essa visão a pessoa foi chamada para aquilo dali, Sim. especificamente para aquela área. Para mim não tinha isso, não existia, Então, para falar a verdade. então, a gente viveu muito tempo assim, mas aí quando a gente vai compreender, na verdade, essa visão não é bíblica, né? Ela não é bíblica, ela nunca existiu na Bíblia. Então, quando a Uhum, gente vai puxar, né, a história, quando a gente vai puxar a questão do desenrolar cultural, a gente vai descobrindo que isso vem sendo adicionado no cristianismo, né, ao longo do primeiro do segundo século. Então, isso não é uhum, bíblico. Se você for olhar para os primeiros cristãos, né, do primeiro século, isso também para eles não existia. Então, com o tempo, essa mentalidade que hoje, que por exemplo, vem muito do gnosticismo, que veio se introduzindo, né, devagarinho aí no meio dos cristãos, com essa coisa de que não, o sacerdote ele é separado, né, o trabalho que ele faz é sagrado, e todas as coisas, o trabalho manual, o trabalho, né, comum, vamos dizer assim, não é uhum. considerado algo
para Deus. Então, isso começa daí, mas isso biblicamente não existe, porque se a gente for para Gênesis, Deus abre a Bíblia criando, ele abre a Bíblia trabalhando, ele abre a Bíblia dizendo assim, olha, o que eu fiz é bom. Então, o trabalho ele não pode ser algo que a gente considere que não seja um ato de louvor a Deus, um ato de adoração. Né? Então, E colocou o homem para fazer isso, né, e Samara? Vai colocou o cultivar, homem, cara, vai então cultuar. vai justamente. Então aí que eu entro, né? Esse mandamento, existe um mandato cultural sobre o homem em geral, sobre a humanidade, que diz, olha, tá lá em Gênesis 2:15, né? Que ele fala assim, tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para cultivar e guardar. O que que quer dizer isso? Cultiva, desenvolve, cria, né? E guarda, preserva isso aqui. Porque a Bíblia em muitos momentos fala que Deus nos deu tudo, né? Nos deu a terra para que o homem governasse sobre ela, sobre todas as coisas, mas ele também diz lá, olha, se multiplica, tenham filhos, né? Multiplique-se, cultive, crie, desenvolva. Então o cultivo, ele falou cultivo na época, é lógico, porque a terra, a gente tinha ali um jardim, era o início de tudo, o início. Então Uhum. a gente tinha que lavrar a terra, né, cultivar, enfim, ir desenvolvendo aquilo ali para ir dando frutos, né? Então hoje a gente começou num jardim, mas a gente está indo para onde? Quando a gente olha para a história bíblica, nós começamos no jardim, mas nós estamos indo por uma cidade, que é a cidade de Ó, Jerusalém Celestial. Então, verdade. numa cidade, você tem ali um desenvolvimento normal, né, numa linha do tempo. Então, a gente tem que entender que a gente começou ali, igual a gente começa na agricultura, pequenininho, né? Depois a gente adiciona ali mais uma vaquinha e vai crescendo, vira um negócio de agropecuária, aquilo vai desenvolvendo, você vai desenvolvendo aquela região e a cidade vai crescendo e vai virando que era um Uhum. pequeno campo. A gente vê hoje, né? Um pequeno algo rural vai se desenvolvendo numa cidade. Então nós começamos assim. Então o cultivar é o início de você dos negócios, né? Eu falo que o mandamento o empreendedorismo hoje ele é uma resposta prática ao mandamento do cultivo. Né? Hoje Uhum. ele é essa resposta ao mandamento do cultivo. Né? Então, começando daí, a gente tem que entender esse mandato cultural que está sobre nós. Né? E aí, se você for lá para Sim. Jeremias também, é engraçado que quando Deus manda, né, o povo para a Babilônia e fala, olha, vocês vão ficar lá cativo, mas, né? Jeremias 29, se eu não me engano, ele fala, olha, mas prosperem, casem-se, deem casamento, né? Sim. Cuidem da cidade, Cuide. prosperem lá para que É. tudo vá bem naquela nação. Tenha Então, paz, né? Para que vocês né? tenham paz, então prosperem, criem. Então, negócios tem a ver, não tem a ver apenas com essa questão de um desejo pessoal seu, de algo que você quer realizar para si. Tem a ver com você criar com Deus, você co-criar com Deus e você Cocriar. entregar para Deus um produto, um serviço, quer dizer, para a sociedade, você co-criar com Deus e entregar para a sociedade um produto, um serviço que resolva um problema que as pessoas têm. Agora, imagina Olha, você hoje, Rafael, se você não tivesse uma padaria próximo da sua casa. Não é? Você precisa verdade. colocar pão na sua mesa para os seus filhos, aí não tem uma padaria, não tem um açougue, não tem uma verdura, né? Um verdurão lá para você comprar suas frutas. Imagina você ter Sim. que ir não sei aonde, tentar fazer um pão, se você não sabe fazer pão. Então, tudo, porque, claro, cada um, Deus deu ali um dom especial. A gente vê isso Sim. lá em Êxodo, né, quando ele fala sobre Bezalel, quando ele diz, olha, eu ungi Bezalel para fazer as coisas do templo, né, Sim. ele vai se habilitar, ele tem a habilidade do Espírito. Então, a gente tem os dons ministeriais, os dons que o Espírito nos dá, a gente... Né, a nossa vocação. Então, Uhum. esse dom é para quê? Para que a gente possa repartir com todos. O dom não é apenas para nós. O dom é algo para, né, Sim. para que a gente possa dividir.
Então, lá também fala, né? Se eu não me engano, é em Coríntios, que fala, 1 Coríntios 12, que fala, ou é em Romanos 12, que fala Na sobre a verdade, os questão. dois falam Os sobre os dois dons, é. falam, né? Mas lá fala sobre a Uhum. administração. Se o seu dom é administrar, então administre No bem. Romanos 12, é. Fala sobre isso, né? Então fala de administrar as coisas, né? De criar as coisas. Então primeiro a gente tem que ter esse Uhum. entendimento, né? E aí depois a gente vem aí entendendo bem. Então eu tenho esse entendimento de que o meu trabalho é louvor, né? E engraçado que eu não sei se vocês sabem, mas eu vou falando aqui para o pessoal entender Pode a ficar, pode vai palavra, enchendo. a palavra louvor, a palavra trabalho no hebraico, ela é avodá. E essa palavra avodá, ela significa adoração. Então, Ó, trabalho e adoração têm o mesmo significado. Então, às vezes a gente acha que não, eu vou para o culto, hoje eu vou adorar domingo. Então, domingo eu vou para o culto, adoro, mas na segunda-feira é outra história, né? Eu tenho que seguir para o meu negócio, eu tenho que trabalhar, e aí você não chega a aplicar a tua vida integral, né, ministerial na segunda-feira, você deixa ela para o domingo, Samara, eu estava falando para o né? pessoal aqui esses dias, assim, justamente isso, que a gente limita o culto apenas em um dia Apenas o e domingo. desgasta. E a gente é como se não estivesse desfrutando da vida durante 6 dias. Ah, amanhã é segunda, vou ter que trabalhar. A pessoa já tem essa mentalidade como se fosse um sacrifício, Sim, talvez uma insatisfação, e uma e não um propósito, um sim, chamado para aquilo. Não sim. tem ânimo e saber que aquilo louva a Deus também. Está Louva a adorando ao Senhor Deus, com seu criar, serviço. ser produtivo. O Senhor nos chamou para sermos produtivos. A parábola dos talentos, ela fala muito bem isso. Ele diz assim, olha, eu te dei 5 talentos, te dei 2 talentos, te dei 1 talento para que você multiplique. E você viu que o servo que enterrou o talento, Deus fala para ele, o Senhor volta e fala para ele, olha, você é um servo mau e negligente. Gente, Você deveria pelo menos ter dado o meu talento para os depositado, banqueiros. investido no banco ali. Porque eu quero que multiplique, é aquilo que eu falei para você. Os nossos dons, os nossos talentos é para multiplicação. Então, se você tem, né, se Deus te deu esse chamado, essa habilidade de lidar com o negócio, de lidar com o dinheiro, de fazer riqueza, de produzir riqueza, você precisa colocar isso em ação. E aí eu vou explicar por quê. Aí eu vou explicar o papel bíblico, né, dos negócios aqui no plano de Sim. Deus. Então, antes, né, essa questão da riqueza é um outro paradigma que a gente tem. Que a gente cresceu achando que ser rico é pecado, porque existe uma parábola que fala é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, né? Então fica todo mundo assim tímido, né? De fazer riqueza, de ganhar dinheiro. E é A algo gente falou isso sábado aqui. Foi de pois quebrou é, aqui esse negócio. que Essa bom, miséria. Porque pobreza é ser improdutivo, né? A palavra improdutivo. pobreza é improdutivo, né? E Então Deus as pessoas não acham que é pobre por quer, questão social. e Deus Uhum. não quer que os seus filhos sejam pobres. Mas Então, isso se você é também, produtivo, a claro. consequência é dinheiro Sim, a também. Você vai ganhar consequência é dinheiro. bênção, é fruto, é É. multiplicação, né? E aí a gente vai Uhum. falar aqui um pouco sobre as consequências da pobreza na vida de uma família, né? Isso não Ótimo. traz nenhuma bênção, nenhum louvor. O que Deus é esse que, né? Você olha assim, nossa, mas como, né? A pessoa ser pobre, passar necessidade, ter problemas de dignidade. Então, assim, isso realmente Uhum. não está no coração de Deus. Deus não nos criou para isso, né? E por Samara, a outro gente tem um conceito de Deus coloca doença para tratar o caráter da pessoa, Deus deixa ela passar isso aí para provar ela. Esse conceito, eu acredito que Deus prova os seus filhos, mas acho que é de um Deus muito carrasco e muito, sabe, uma visão de Deus muito sim, deturpada, bíblica, porque o Deus é o Deus Pai, que se você pedir pão, ele não vai sim, dar pedra. pedra. Então, eu acho que está voltado para o que você está falando aí. Então, a gente tem que entender que Deus o método de Deus não são os nossos métodos, que a gente Sim, priva, ou de um senhor carrasco que priva o seu escravo da alimentação. Eu acho que sim. Deus age completamente diferente. Essa prova não está só limitada disso, né? Não, com certeza. A aprovação, ela vem porque é para o nosso crescimento, né? Para que a gente possa desenvolver, e muitas vezes a gente é provado porque a gente está acomodado, muitas vezes num lugar
que Deus quer que a gente, olha, saia dessa arca. Você precisa se desenvolver, você precisa produzir, você precisa multiplicar. E Deus É, também nos prova para saber o que está no nosso coração, para a gente mesmo entender o que está no nosso coração. Porque muitas vezes o nosso... Samara, é Oi. porque o pessoal tá dizendo que é pra minha esposa ouvir, ela tá com retorno aqui, ela tá ouvindo. Ah, Tá tá. bom, pessoal? É só porque acha que eu tô com o fone aqui, ela tá, o pessoal tá falando aqui, Ah, preocupado tá. que ela não tá ouvindo, mas ela tá com retorno aqui. Pode continuar, desculpa. Então, por exemplo, essa questão da multiplicação, né, do dinheiro. Então, a questão da riqueza, do dinheiro, não tá, é lógico, não é para... O nosso coração não tem que estar no dinheiro. Porque se Sim. seu coração está no dinheiro, realmente você está servindo a Mamon, você está servindo a outro senhor que não é Deus. Mas você tem que entender que Uhum. a riqueza que você produz, deve estar a serviço do Senhor para abençoar e fazer prosperar o seu povo, vários negócios, vários projetos missionários, várias iniciativas para que o reino multiplique. Sim. Então a gente precisa entender isso também, né, de que existe propósito no dinheiro e o dinheiro é espiritual. A riqueza não é má por si só, pelo contrário. Agora, se o seu coração, como a palavra diz, se você coloca a sua confiança, o seu coração na riqueza, com certeza você tem um problema com Deus. Porque ele não é o Uhum. teu provedor. Então, muitas vezes a gente confunde isso, né, achando que, né, é ruim ser rico e que ser rico, enfim. Agora, a riqueza, ela tem algo que quando você fica rico, você tem a possibilidade de potencializar aquilo que você é. Se você é bom, você potencializa também, porque você pode ser extremamente generoso e, como eu falei, abençoar e, e fazer os propósitos de Deus andar através daquele recurso que Ele te deu, Uhum. porque o recurso é dele. E, de repente, quando você Uhum. tem um coração mau, né, você potencializa esse seu egoísmo, você potencializa, né, aquilo que está dentro do seu coração. Então, o dinheiro ele acaba revelando também um pouco, né, É, do porque o nosso dinheiro, eu coração. disse aqui, ó, eu disse pro pessoal aqui sábado, a gente falou sobre dinheiro, eu disse, o dinheiro não muda você. Ele só revela quem você é, Revela quem né? Então, você assim, é. porque não vai mudar você, pelo contrário. Se você for uma pessoa generosa, no pouco você já é assim, imagina você com bastante, né? Imagina você com dinheiro, com esse coração generoso que você tem, projetos. A gente tem exemplos aqui, Sim, Samara, tem muita gente aqui que a gente caminha junto e tudo, de projetos que a gente tinha social, teve que fechar por não ter dinheiro. pois Era uma é. palavra de Deus, uma que a gente tinha para aquilo dali, cuidar de pessoas, que é o coração de Deus. Acho que nem precisa, às vezes, de uma palavra, é só um mandamento já. Uma vez eu disse para Deus, Senhor, eu quero levar cestas básicas para o interior do estado. E eu disse, é de ti isso. Aí Deus trouxe meu coração na hora, filho, isso não é, sabe, é mandamento. Dar Sim, comida a quem tem fome é mandamento. Então, eu acho assim, a gente desconstruir isso aqui sábado foi bem difícil. Eu né? sentia que o clima estava diferente, sabe? Assim, da semana. Falar de dinheiro não é fácil. Tinha hora que até a frequência, as pessoas estavam aqui, diminuía já. Eu disse, eita, rapaz, pegou gente aí. É, Porque desconstruir esse conceito, né? porque dinheiro é algo muito espiritual. A gente pensa que não é, mas né? Então, a gente acha que dinheiro é algo material, mas dinheiro está muito ligado ao espiritual. Se não fosse assim, Jesus não tinha falado muito sobre dinheiro. Se você for ver, tem vários Exato, versículos na qual ele falou mais sobre dinheiro do que sobre o reino de Deus. Né? Então, exato. dinheiro traz essa questão do caráter, né? Mas, enfim, o pessoal aqui quer saber qual que é o papel dos negócios no plano de Deus. Então, Sim, Samara. a gente vem desconstruindo isso aí para que você entenda, né, essa questão da riqueza, da multiplicação, né, de gerar esses recursos, né, enfim, para desenvolver o reino. Então, os negócios, eu vejo assim que o papel dele é levar o evangelho integral. Porque é aquela famosa fé com obras também, sabe? É quando Isso, você... Porque às vezes a gente verdade. vai e pensa assim, eu tenho só que ter fé. Fé, sim, você precisa ter fé. Mas quando você vai com a fé, você também vai com ações. Você também vai mudando realidades. Foi assim quando você vê a história de Neemias, ele tinha fé, ele orava e agia, ele agia e orava,
né? E ele foi construir um muro, e foi assim com José. Ele orava, ele entendia de Deus, mas olha o propósito da vida de José, quando ele administra bem as riquezas do Egito, que aquilo ali não era para o Egito, mas era para abençoar Israel e outras nações de um período de fome. Então, o papel bíblico dos negócios, e eu acho que agora, nesse exato momento, eu acho que vai ficar fácil das pessoas entenderem quando a gente fala de uma economia próspera. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que fica mais... Porque antes eu falava, gente, economia, mas é algo que a gente vive, é igual água, né? Quando o peixinho está lá nadando na água e alguém passa, aí tem uma parábola, não, uma tirinha que eu vi, que o peixe mais velho passa pelos peixinhos novos e fala assim, e a água hoje está boa? Aí os peixinhos falam, que água, né? É igual a nossa respiração, nós estamos imersos no ar e respirando, mas a gente não vê, é tão natural. A mesma coisa da economia. Quando eu falava da economia para as pessoas, mas é algo tão assim, rotineiro, como é que eu posso dizer? Inserido na vida cotidiana que a pessoa nem percebe. Mas hoje elas estão percebendo como a economia a influência sobre uma rede, uma cadeia de coisas, né? Então você vê que quando uma economia não é próspera, quando uma economia está ruim, você sente os efeitos. Quais são os efeitos de uma economia ruim? Você tem falta de produtos, você tem pessoas, uma cadeia de emprego sendo quebrada, aí você tem pessoas que ficam sem emprego, por consequência você tem pessoas que ficam sem salário, por consequência você tem famílias que ficam sem comida na mesa, por consequência você tem a pobreza. Então essa cadeia aí, né, que você tem quando você não tem uma economia próspera, e o que faz uma economia próspera? Com certeza não é apenas o governo, né? Uma economia próspera se faz com o empreendedorismo. A gente vê isso nos países, a diferença entre os países empreendedores dos países, por exemplo, que são países comunistas, que são países socialistas, que são países que o governo é a grande força motriz econômica. Transfere toda a responsabilidade para o Estado, né? Para o Estado se responsabilizar por tudo, quando você poderia estar exercendo essa função, né? Então você vê a diferença, né? Você vê, por exemplo, países como se eu não me engano, a própria Noruega. Você vê, por exemplo, países como o próprio Estados Unidos, muito empreendedor. Você vê países europeus extremamente empreendedores, que você tem um IDH muito, muito bom, né? Você vai olhar países assim, da América Central, países africanos, que você não tem tanto empreendedorismo se desenvolvendo, você tem aí um país com uma economia, né, mais difícil, uma economia, e aí você tem ali sendo. Então, apesar de, às vezes, as pessoas aqui podem dizer, gente, mas e a China? A China é um país comunista e é um país próspero. Mas você vê que o sistema de governo da China, ele é comunista, né? Mas você vê que a China é extremamente capitalista. Capitalista, eu acho mais capitalista do que comunista. Sim, mas quando você vê que quando a China passou a investir no empreendedorismo, você teve uma mudança muito grande, tanto de prosperidade, quanto de ritmo de vida, de tecnologia, de inovação. Então você viu uma mudança na China muito grande, né? Que você, por exemplo, não vê uma potência, né? Hoje. Uma potência hoje, a partir do empreendedorismo, né? Então, enfim, qual que é o papel? O papel é que você desenvolva essa cadeia, você cria essa cadeia forte, né, de uma economia forte, né, para que você crie produtos e serviços para atender problemas que a sociedade apresenta hoje, né? E quando você não tem essa economia forte, o que a gente vê acontecendo no mundo? Problemas que o mundo tem hoje, que são que a gente tem um problema muito grande em países cada vez mais pobres de tráfico humano. Nós temos isso, pessoas que são atraídas, né, principalmente ali a Europa
oriental, a gente tinha muitas pessoas, muitas mulheres, muitas crianças, muitas pessoas em geral sendo, né, saindo dos seus países em busca de emprego em outro lugar e eram ali pegas pelo tráfico humano. Né? Então, a gente tem tráfico humano, a gente tem aqui desemprego, que, enfim, você vê aquela situação toda em países como africanos, por exemplo, né? Toda aquela situação. Você tem a pobreza, você tem ali grande pobreza, principalmente em países não alcançados. Você vê que a maioria desses países aí, muitos não são países, são países não alcançados. Você vê aí grande potencial de países, né, alguns, né, pobres, né, com muito Samara, é bem índice. interessante você falar isso. Eu falei pro pessoal aqui que eu fiz as histórias dos avivamentos e eu pensava que era só poder dentro da igreja. Só que eu descobri que teve uma grande diferença, uma grande mudança social em todos os lugares onde teve um avivamento. Sim. Você está falando aí, ó, país não alcançado, ainda não tem essa mentalidade. Eu acho que o evangelho leva essa proposta. Mas é justamente por isso que eu estou dizendo, o papel dos negócios é você levar um evangelho integral, que é o evangelho fé com obras. Porque o que acontece quando você vai num lugar e você dá a palavra, e você prega a fé, e você faz tudo isso é importante? Com certeza que é. Mas você faz só isso e a população chega lá e fala assim, mas a gente precisa de água. Mas a gente precisava de emprego, porque quando eu trabalhei numa instituição na África do Sul, muito interessante, que quando você dá um emprego, quando você dá um prato de comida para alguém na África, né, você resolve o problema daquela pessoa naquele dia. Mas e no dia seguinte? E no dia seguinte? E no outro? Aquela pessoa não pode depender de você a vida inteira e você também não tem condições de manter aquela pessoa a vida inteira. Então, assim, o que ela precisa não é de um prato de comida, mas é de um emprego. Porque o emprego, o que acontece? Ele não traz apenas o dinheiro e a comida na mesa, mas ele traz dignidade. Eu trabalhei na África do Sul, entrevistei vários homens, né? Que estavam desempregados. Eu lembro que eu passava para trabalhar e tinha lá, engraçado, que tinha uma rua, uma avenida bem grande, e os homens ficavam sentados de manhã cedinho, assim, tinha uma fila de homens que ficavam sentados assim na beira da estrada, né, da rua, esperando alguém passar e chamar para trabalhar, porque eles têm essa cultura, por exemplo, né, de vir aí um fazendeiro ou coisa assim, de uva, e chamar aqueles trabalhadores para trabalhar o dia. Então, quando a gente falava com esses homens, por exemplo, uma das coisas que, quando a gente falava o que a pobreza traz para você? Engraçado, nunca vi essa questão, porque a falta de dinheiro não me deixa comprar coisas. Nunca tinha esse pensamento, mas tinha o pensamento seguinte, olha, eu tenho vergonha, traz vergonha, traz muita vergonha, porque quando o pai chegava em casa, novamente uma família sem ter ter conseguido trabalhar, sem ter condições de sustentar a sua casa. Então isso, para eles, dá esse sentimento a pobreza traz esse sentimento de vergonha. E não simplesmente uma coisa de não ter dinheiro para comprar A ou B. Né? Então, a gente tem que entender que o negócio, o empreendedorismo, quebra esse ciclo, né, de desemprego, quebra esse ciclo de pobreza, quebra esse ciclo de falta de dignidade e quebra esse ciclo também do tráfico humano. Hoje a gente tem, por exemplo, também, a gente tem um problema, né, que eu creio que o mundo inteiro, a gente viveu isso ano passado, ano retrasado, desse número grande de refugiados que está chegando em vários países. Verdade. Então, o que a gente faz quando você tem milhares de pessoas chegando no seu país, né, ali na Alemanha, aqui no Brasil a gente recebeu venezuelanos. Então, assim, o que a gente pode fazer? A gente tem que lidar com isso, é um problema mundial. Como que a gente pode lidar com isso? O governo não tem como essas pessoas não tem como ficar vivendo de auxílio a vida toda. Então, o empreendedorismo é uma resposta que nós temos para problemas que enfrentamos hoje. Problema de mobilidade, por exemplo, cada vez mais, Rafael, as pessoas vão viver em grandes cidades, em mega cidades.
né? Então, a gente tem um problema de mobilidade aí grandíssimo. Então, assim, é o empreendedorismo que responde a isso. É o empreendedorismo que responde, por exemplo, com soluções inovadoras para problemas. Agora que a gente tem esse problema que não pode sair de casa, os empreendedores estão buscando soluções tecnológicas, estão inventando forma do comércio acontecer, da economia acontecer, das pessoas trabalharem. Então, tudo isso, essas questões, inclusive da vida moderna, elas são respondidas através do empreendedorismo, né? Então, essa é uma resposta também de Deus, né? Para que você, sim, para que você possa resolver um problema de alguém e você possa também possibilitar que a vida flua, né? E aí, quando a gente fala de papel bíblico, primeiro tem isso. E tem também uma coisa muito importante. Eu faço sempre essa pergunta nos meus workshops, né? Se você for anotar aí, né, na sua cadeia de relacionamento, quantas pessoas você teve relacionamento, teve contato no seu network ali, através do seu trabalho. Então você tem ali clientes, fornecedores, sócios, pessoas que você tem contato todos os dias, que você talvez não teria conhecido dentro de um contexto de igreja. Então, não é mais o vinde, né? Porque fala assim, ó, Jesus disse vinde a mim, mas disse para a igreja ide. Então as pessoas estão esperando que a gente leve as pessoas para a igreja para elas poderem. E às vezes fica limitado, um grupo de pessoas, a gente não consegue alcançar as pessoas que realmente necessitam. Então tem muito relacionamento que você faz ali nos seus negócios, na sua vida profissional, que você não teria feito na igreja. Oportunidade. Então, assim, negócios é relacionamento. E a cadeia de relacionamento dos negócios é grande demais, há um potencial, é muito propício, porque você tem clientes, fornecedores, parceiros, funcionários, né? Funcionários. Então você tem uma cadeia grande. Para quê? Para você fazer bons negócios, mostrar que é possível fazer negócios com ética, é possível, inclusive, através dos negócios, você traz algo importantíssimo, que é algo que Deus sempre está falando, sempre, que é o que? Justiça. Justiça é algo que se leva através do negócio. Sobre isso. Justiça. Então, o que acontece ali? Você vai ver muitas pessoas falando de, por exemplo, vendo, né, pessoas, por exemplo, reclamando de empresas que são injustas, que, por exemplo, não falo não só de salário, mas, por exemplo, vou dar um exemplo muito interessante. Existe 50, eu acho que é 50 e poucos % das mulheres que engravidam, né, e têm os seus bebês, quando elas voltam para o seu trabalho, elas são demitidas. E muitas empresas que mandam essas mulheres para embora, justamente no momento mais delicado da vida de uma família, né, que é uma criança que está chegando, a mulher precisa daquele sustento, e o cara manda ela embora porque diz assim, agora ela é mãe, ela não vai dar conta, não vai priorizar o trabalho. Só que as pessoas não percebem que elas estão criando uma injustiça social, porque você está colocando na rua uma mulher, uma família que precisa de emprego. Então, assim, isso é só um exemplo de como que você pode ser injusto no seu negócio, ou como você pode ser justo. Ser justo, porque existem empreendedores que são super justos, que, pelo contrário, não mandam ela embora, mas propicia para ela uma oportunidade de trabalhar e crescer, mesmo com seu filho. Então, isso marca a vida da pessoa, Samara. Demais. Porque assim, existem empresas, né, que tem esse coração, eles criam até um berçário dentro da empresa para que as mães tenham a oportunidade de acompanhar na hora do almoço e ali. Então, assim, eu acho que isso marca a vida da pessoa. Acho que ela tem uma ligação maior ainda com a empresa, com o propósito ali. Ela é mais produtiva, né? Sem sombra de dúvida. Então, você tem isso. Você tem também, por exemplo, né, pessoas que geralmente são de baixa empregabilidade, né? Que é o quê? Que às vezes é uma pessoa que é deficiente, que muitas vezes tem problema de arrumar um emprego, às vezes até um ex-presidiário também que quer uma oportunidade, e a gente não dá, a gente não fala sobre isso, a gente não abre as portas. Pessoas dessa classe
LGBT, gente, a gente simplesmente exclui dos nossos relacionamentos. Concordo. Mas se você tem uma empresa, você dá uma oportunidade para essa pessoa trabalhar, de se desenvolver, de ter uma vida digna que não seja apenas a prostituição, entendeu? Você está mudando, você está trazendo justiça social e ao mesmo tempo você está dando oportunidade daquela pessoa conhecer o evangelho através da sua vida. Porque você pode... Ali eu quero dizer para você que o teu negócio, os teus funcionários são as ovelhas que Deus te deu para você pastorear. Eles são os primeiros. Ô, Samara, eu falei sobre isso aqui. Ah, que bom. Você vai exercer a paternidade de Deus também através dos seus negócios, você né? Vai assim, prestar... Sim. Você falou sobre os presidiários, a gente estava conversando, tem um amigo meu que está aqui, e eu disse, eu tenho um sonho, né, de colocar bibliotecas, né, porque para mudar a mentalidade dessa galera, sabe, dentro do presídio, né, eu tenho um projeto aí, estou orando por isso, e tem um amigo aqui que disse, cara, eu quero colocar empresas para empregar esse tipo de pessoas que não têm oportunidade, ele está aqui na live. Então, ótimo, eu conheço várias empresas que fizeram isso, tem histórias assim tremendas, porque na live a gente tem 1 hora e eu tenho um monte de coisa para falar que eu preciso falar. Não, Samara, você vai ter que botar na sua agenda a gente de novo aí, pelo amor de Deus. Eu tenho coisas importantes para deixar para você. Então, assim, isso é só um exemplo. Então, rapidamente, os negócios, eles cumprem 3 grandes mandamentos do Senhor. O primeiro é o mandato cultural, que é o mandato de criar, prosperar, multiplicar, trabalhar. O segundo, né, é o mandamento do amar ao próximo, que foi isso que a gente falou aqui, dos funcionários, a cadeia de negócio, de funcionários, de cliente, de fornecedor. Já está dando aí o tempo? Então... Não, tá, nós temos 12 minutos, ainda 11 minutos, mas assim, fica à vontade. Qualquer coisa interrompa aqui, vai começar de novo. Então, desde a sua disponibilidade, nós estamos aqui para ouvir. Eu estou amando isso aqui. Então, para mim está sendo ótimo. Então, você tem aí, né, esse mandamento do amar ao próximo, né, de você cuidar dos seus funcionários, você ajudá-los a se desenvolverem na sua profissão, no seu dom, você ajudar nisso, você gerar esses relacionamentos, né? Então, amar ao próximo é isso, você cuidar. E os negócios, eles cumprem também esse mandamento, né? De você cuidar aí dos seus funcionários. O terceiro mandamento é a grande comissão, gente. A grande comissão. Você falar, sim, de Jesus. Tem uma frase que eu não sei se ela foi atribuída por Agostinho ou a Lutero, eu não lembro, mas que diz o seguinte: pregue o evangelho, se puder, use palavras. Essa frase é conhecida, mas ela não é bíblica. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, né? Até fala assim que como vão ser enviados... Como vão crer se não há quem pregue, né? Então, assim, como que a gente precisa falar das boas novas? Alguém falou aqui, Agostinho. Então, assim, na verdade, é lógico que a nossa conduta, né, o nosso caráter tem que condizer com aquilo que a gente prega, sim. Né? Claro, as nossas ações, elas precisam condizer com as nossas crenças. Né? Isso porque a pessoa vai estar observando. Mas você precisa também falar para ela, ter uma palavra para ela, orar com ela. Eu vou dar um exemplo aqui muito rapidinho, só para vocês se encorajar. Existe um cara chamado Pat Gelsinger. Ele é o maior CEO do Vale do Silício. Eu conheci ele o ano passado. A maior empresa de tecnologia do Silício chama VMware. Se você conhece de tecnologia, ela é a maior empresa de tecnologia hoje do Vale do Silício. E o seu CEO é um cristão maravilhoso. Ele disse o seguinte: olha, eu cuido dos meus funcionários, eu vejo quando eles não estão bem, eu chego para ele e falo assim: eu posso orar por você? E ele faz isso, ele leva uma palavra, ele disse assim: eu saio da minha cadeira de CEO e pergunto para Jesus: Jesus, como eu posso te honrar hoje com essas pessoas, com toda essa influência que eu tenho aqui nessa empresa? Isso é uma coisa. Então, assim, a grande comissão tem que acontecer. Agora, eu quero dizer para você o seguinte, que uma empresa BAM, né, que a gente chama de Business as Mission, ela tem um coração muito missionário, que a gente chama de empresa missionária, que é o quê? Que é aquela empresa que diz assim, lembra que eu falei para vocês no começo dessa live, que nos lugares menos alcançados é o que existe mais pobreza, é o que existe grande possibilidade
de tráfico humano, que existe muitos problemas sociais. Então, tem muitos missionários, na verdade, os empresários são os missionários em Business as Mission, porque ele sai do seu lugar e fala, eu vou lá, para aquele povo não alcançado e vou montar um negócio lá. E tem muitos empresários que são missionários que estão fazendo isso, levando seus negócios para lugares não alcançados, e lá gerando emprego. Eu tenho o meu professor hoje tem uma empresa no Afeganistão, uma filial, com mais de 12 afegãos contratados, na qual o gerente dele fala a palavra de Deus. Eu tenho também um empresário que está na Índia com 132 funcionários indianos, da qual ele fala a palavra de Deus, ele prega o evangelho. Eu tenho várias histórias, né, de empresários que são missionários, que levaram seus empreendimentos para locais não alcançados. Lá nesse lugar estão fazendo a diferença. Porque o que acontece? Nesses lugares não alcançados, as pessoas elas querem o quê? Elas querem um emprego. Porque, como eu falei, a maior parte desse mundo aí não alcançado é onde tem mais pobreza, gente. É onde as pessoas precisam de emprego, precisam de uma oportunidade de viver uma vida digna. Então, quando você leva o empreendimento para lá e você dá emprego, você tem uma voz dentro da comunidade. Você tem uma voz com o seu funcionário, você ganha ele para Jesus, ele tem uma família, entendeu? E a família dele também vai ser influenciada e assim vai. Você fala, mas é perigoso? É perigoso, sim, mas eu vi alguns casos, muitas vezes, de até a polícia, o governo falou assim, não, eu sei que o cara é cristão, mas vamos deixar ele lá, não vamos mexer com ele, não, porque ele tá gerando emprego, economia, né? Gerando emprego, a economia está girando, vamos deixar lá. Eu conheço muitos casos assim. Na Tailândia, teve um caso lá de um empreendedor que ele foi a voz que impediu que o governo abrisse aquela região para a prostituição, porque lá é muito forte essa questão da prostituição. Então ele tem um negócio lá e ele é muito influente na região nesse negócio. E quando o pessoal lá do bairro chamou e falou, vamos abrir aqui o bairro para isso, para prostituição, ele disse, olha, vamos pensar o seguinte, tem muito turista que vem aqui com a sua família. Se a gente fizer isso, será que esses turistas não vão ser afastados com a sua família de vir aqui onde você tem um lugar aí aberto de prostituição? Aí o pessoal começou a pensar e resolveu não abrir aquela região para isso. Então, assim, ele é um estrangeiro, montou um negócio, mas ele era tão influente, tão sério, começou a ter uma influência naquela região pelo negócio dele, que ele começou até a influenciar ações do próprio governo ali. Então, assim, são empresários... Não, é muito poderoso. Então, assim, você precisa compreender isso. Que os negócios podem te levar muito além. É claro que você pode começar um negócio aqui no Brasil, dentro de um povo alcançado. Nós somos um país alcançado, né? Mas você pode, mesmo aqui dentro, como é que fala? Empregar pessoas refugiadas já é uma forma de você também, né, dar uma oportunidade ao estrangeiro, de você falar de Deus àquele estrangeiro. Eu tenho exemplo sobre isso, gente, de uma empresa aqui de Curitiba que empregou um peruano, que o testemunho dele é lindo. Ele disse, olha, eu conheci Deus ali na sua empresa. Então, esse é um exemplo, mas ao mesmo tempo você também pode ir a locais não alcançados, porque hoje os empresários também são missionários. Então, hoje o papel dos negócios não é apenas de doar para missões como ofertas, né? É claro que isso é bom e deve continuar acontecendo, claro. Mas o papel do empresário não está limitado apenas a dar uma oferta para missões, mas também a ir em missões e fazer negócios em missões e gerar emprego e gerar uma vida diferente para aquela região, desenvolver aquela região, trazer dignidade. Olha, tem um negócio, rapidinho, eu preciso falar, tem um negócio no Nepal. Samara, a gente está com pouco tempo. Caso caia, a gente volta pelo menos para você concluir. Pelo menos para você concluir. A gente precisa ouvir isso aí. O pessoal está gostando. Nós temos 3 minutos. Assim, ó, deixa eu te falar, por experiência própria.
a gente, às vezes, já aconteceu aqui, como aconteceu sábado, e o pessoal volta tudo de novo. Mas Tá. pelo menos para você concluir, tá Então, bom? E aí aqui depois a gente finaliza. tem uma empresa no Nepal que resolveu abrir uma agência de turismo. Acho que eu já falei esse caso para vocês. Ela foi para o interior do Nepal. Gente, essa empresa mudou a vila que eles estão trabalhando lá. Naquela vila era costume muitas crianças serem vendidas para tráfico de escravo mesmo. Hoje, nenhuma criança da vila precisa ser vendida mais, porque aquela empresa trouxe renda para aquela vila. Então, é só um exemplo que eu quero dar para vocês, né? Eu quero também, se puder, olha, o negócio BAN, ele tem aí, é um negócio real, lucrativo, né? Precisa acontecer, e é um negócio que tem 4 pilares muito fundamentados no negócio BAN, que é o pilar econômico, o pilar social, o pilar ambiental, nós somos mordomos de Deus, e o pilar espiritual, precisamos pregar a palavra. Então, esses são os 4 pilares de um negócio BAN. Então, enfim, tô concluindo. Samara, eu me empolgo, meu Deus. eu me empolgo. Não, olha, se você não entregar tudo, a gente vai ficar com fome. Então, assim, eu acho que você foi muito pontual para tudo que a gente já tem conversado aqui. Pelo contrário, foi de uma forma mais linear, mais didática. E foi muito importante. Você vê que as pessoas estão aqui, né? A gente tem muitas pessoas que têm projetos aqui. Poxa, eu tô com dó dessa... gente. Eu tô chateado com esse Instagram, cara, porque esse negócio de 1 hora era pra estar continuando aqui, deixar a gente falar. Deixa você falar aí pra gente. Gente, mas, assim, me Samara, sigam lá no Instagram, sigam o BAN Brasil Movimento, por favor. Olha, essa semana, rapidinho, eu vou lançar um e-book que você precisa baixar, é gratuito. Vou lançar no meu Instagram, Samara Bramen. Então, essa semana eu vou lançar um e-book para você e depois mais um e-book sobre os 4 pilares do BAN. Segue a gente, está tendo live, né, sempre lá no BAN. Então, BAN Brasil. Tá bom, Samara. É isso aí. Brigadão. Eu que te agradeço a oportunidade. Vamos marcar o seu retorno aí depois. A gente fala no próximo, os 4 pilares do BAN. Aí eu vou falar sobre o modelo de negócio BAN. Então, hoje nós falamos do conceito, papel bíblico. Pronto, próxima live, ótimo. Modelo de negócio BAN, e a gente fala dos 4 pilares. Fechou. Tá, Samara, brigadão. Deus te abençoe. Pessoal, segue a Samara aí. Me segue um abraço, lá, viu? Tchau, fica com Deus. Tchau. Valeu, pessoal. Deus abençoe vocês também. Ó, Samara, fica aí só para tirar uma selfie aqui. Vamos lá. Pronto, comenta lá e vou marcar a Samara lá, você já segue ela lá. Me segue lá, Deus gente. Essa semana tem book. Beijo, tchau. Valeu, tchau.